Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência. A equipe técnica da TV Guarulhense, produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção comercial do Alberto Greg, a direção geral Fernando Mauro, o diretor de programação conhecido, atenção Brasil, o senhor Neto, conhecido como torturador. É brincadeira, hein, Felipe Poi e Lucas Braga? Ele é da família do Costa e Silva, diz que tem um irmão que é tenente, quer dizer, já imaginou, não pode vir aqui na TV que você vai encontrar o torturador. Obrigado pela audiência, Brasil. Olha, atenção, no dia de hoje, vou conversar com a Patrícia Costa, gestora da Universidade Futura. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. À minha esquerda, o empresário do ramo imobiliário, Humberto Mancini. Boa noite, Humberto. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade e o convite. É sempre uma satisfação estar presente neste programa que a gente gosta muito. Edu Vela, sócio e proprietário da Vela Esporte e Gestão Esportiva. Boa noite, Edu. Geraldo, boa noite a todos que vão nos acompanhar essa noite aqui. Vamos aos destaques do portal de notícias Guarulhos em destaque.com.br, trazendo muitas informações. Por exemplo, através de um aplicativo você pode agendar a sua consulta. E tem mais, a Sabesp tem uma informação importante, em algumas regiões faltou água hoje, Geraldo Júnior, só amanhã. Tem informações da Câmara Municipal de Guarulhos no nosso portal guarulhosendestaque.com.br. Gente, no programa de hoje, deixa eu mandar um abraço, já está falando comigo o pastor Samuca, da Comunidade da Graça, falar do evento que vai acontecer essa semana. Eu quero abordar um assunto que eu falei aqui ontem, e muita gente me questionou. E aí, não tenho procuração para defender aqui ninguém. Mas, quando você aperta a mão de alguém que fala assim, eu dou a palavra, na minha época chamava fio de bigode. Eu era criança, quando eu ia comprar 1 quilo de açúcar na rua lá, falava assim, seu Francisco, meu pai mandou o senhor anotar aí, que na sexta-feira ele vem pagar. Ele marca lá 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, fazia a compra da semana, não tinha supermercado. E aí, anotava-se. Como é que chama isso? Fio de bigode. Deu a palavra. Aperto de mão. Este tipo de construção demanda tempo. Tudo bem? Tudo bem. Na política também deveria ser assim. E eu falei aqui ontem, imagine vocês que no ano eleitoral as traições vão acontecer. Você pode dormir como presidente de partido e acordar como ex-presidente. E eu estou relatando um fato que ocorreu no Partido Liberal. Esse partido, o seu presidente e o líder do governo na Alesp tinham dado a palavra. Opa, eu dei a palavra. Vem cá. E quando você dá a palavra, você não precisa assinar. Tá certo? Deu a palavra. Olha o constrangimento que gerou isso para o presidente local, Paulo Carvalho, está numa sinuca de bico, já disse para mim ontem que Geraldo saio de cabeça erguida, viu? Porque é dessa maneira que se constrói uma relação. Porque se você não souber em quem confiar, fica difícil. Seja na relação familiar, na política, a mesma coisa. E eu respeito a sua opinião. O que eu estou falando aqui é a minha opinião. Tudo bem? A sua opinião eu vou respeitar também. É assim a vida. Em casa, com o relacionamento com a sua esposa e os seus filhos, quando há um assunto a ser discutido, eu sou voto vencido em casa, muitas vezes. Não é porque eu sou o pai que eu vou... Não, olha, quando eu quero ouvir vocês, mas a opinião de vocês não vale, eu agradeço a opinião dos meus filhos. Tenho 2 filhos, 2 rapazes. Digo, filho Diego, filho Gustavo, esposa Iracema, eu tenho 2 noras abençoadas. E quando na votação, eu perco, falei, sou voto vencido.
Agora, na política, quando alguém trai você, não cumpre palavra, como é que esse alguém pode ser o seu representante, meu caro Costa e Silva, o torturador? Não pode. A palavra tem que ser respeitada e é desta maneira que devemos ensinar os nossos filhos. Eles vão crescer ouvindo, olha, o teu pai cumpre palavra, hein? O seu pai é uma referência. Obrigado pela audiência, você das redes sociais. E está chegando, faltou boa noite, do nosso outro convidado, Edilson Ceará. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectadores e ouvintes do programa Guarulhos em Debate. O senhor não envelhece nunca? Cada dia mais novo. Mais novo, uma verdadeira criança. Prazer em tê-lo aqui com a gente, Ceará. Eu vou abrir o programa de hoje, já que nós estamos no semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, se vocês me permitem conversar com a nossa convidada, a Patrícia Costa, gestora da Universidade Futura. O que é a Universidade Futura Tintas, Patrícia? A Universidade Futura Tintas, ela é uma realização, né, um projeto realizado pela Futura Tintas, né, que capacita pintores, né, capacita o profissional da pintura imobiliária. E como é que surgiu essa ideia? Então, a Futura Tintas, ela sempre se incomodou, né, com essa questão do profissional da pintura, né, de como ele poder se capacitar melhor, de como poder levar novos conhecimentos para ele, novas tecnologias, e como valorizar essa profissão, né, porque hoje a profissão pintor muitas vezes é vista como um bico. E a gente gostaria de mostrar que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Então a Futura acabou inaugurando aí a universidade, né, que é esse projeto super bacana, para mostrar que é muito mais, né? Pintor é muito mais que bico e esses pintores precisam de capacitação para isso. E como é que é a estrutura da universidade em São Paulo? Então, nós estamos localizados no Belenzinho, né? É uma estrutura de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Ela tem áreas para as aulas teóricas, né? E tem um espaço super completo para as aulas técnicas. Hoje ela tem uma vila, né? Que muitos chegam lá e se surpreendem com essa vila. Uma vila super preparada, né? Imobiliada, inclusive, para atender os pintores mais próximo à realidade dele, né? Então ele aprende bem pertinho da realidade que ele encontra aí no mercado. Vocês também fazem cursos fora de São Paulo, como está acontecendo em Guarulhos? Isso, Geraldo, funciona assim, né? Nós temos aqui no local, né, na capital, mas nós também capacitamos pintores por todo o Brasil, né? Então, a gente roda aí o Brasil todo e nesse mês agora de março nós estamos especialmente, né, capacitando uma turma aqui em Guarulhos, né? Está sendo muito especial para a gente, já que a Futura Tintas fica em Guarulhos, né? E aqui em Guarulhos a gente está capacitando esses pintores em parceria com o nosso lojista Rainha das Tintas, né? Porque toda a cidade que nós vamos, a gente fica com um parceiro ali, capacitando os pintores. E aqui em Guarulhos, especialmente a Rainha das Tintas está com a gente aqui, com 25 pintores aí sendo capacitados. E o que os pintores aprendem no curso? Tanta coisa, Geraldo. A gente tem uma parte técnica, né? Então, assim, tem diversos temas, como produtos, ferramentas. A gente traz também essa questão dos efeitos decorativos hoje, né? Que está bem na moda aí, efeito mármore, efeito cimento queimado. Temos também pintura mecanizada, então a gente traz toda uma questão tecnológica, né, para o pintor. Então ele aprende a pintar com máquina, lixar com máquina e sair dessa pintura convencional, né, rolo, trincha. Então essa questão técnica. E também a gente traz uma questão do empreendedorismo para ele, né, um conteúdo de empreendedorismo. Então a gente fala para ele de cliente, a gente fala de como ele se divulgar e conseguir novos trabalhos, como ele fazer um bom planejamento e um bom orçamento, né? Gestão financeira, como ele gerir o dinheiro dele, né? Como ele gerir o negócio dele. O Sebrae é parceiro nosso na universidade, então ele traz uma questão do MEI, né? De como ele se formalizar, de como ele ser um microempreendedor individual. Então, assim, esse conteúdo de empreendedorismo traz para ele, né? Fortalece ele, na verdade, né? E não só como pintor profissional,
sabendo pintar, mas também como empreender o seu negócio, né? Como gerir o seu negócio. E como é que é o apoio da universidade após o curso? Então, após o curso, nós temos uma página do pintor, né? Então, um perfil onde nós divulgamos esse perfil, né? no nosso site, no futuratintas.com.br. Então, todos os pintores formados no Brasil todo têm a sua página, têm o seu perfil divulgado ali, onde ele possa conseguir trabalhos através dessa divulgação, né? E nós entregamos ferramentas para eles de gestão. Então, ele tem lá um login, uma senha, eles, né, tem uma ferramenta que ele pode gerir o seu negócio, né? Mesmo depois do curso, ele continua com essa ferramenta, onde ele pode fazer, então, aí um orçamento, ele pode mandar um orçamento para o cliente dele através do WhatsApp, do site, por e-mail, né? Ele pode gerir as suas finanças através dessa ferramenta, então isso é bem bacana para ele, né? Além disso, a gente continua também com reencontros, né? O pintor tem apoio nosso técnico, né? Ele pode tirar dúvidas lá na universidade com a gente, sobre tudo que ele aprendeu durante o curso. Então, eu tenho essa relação bem próxima com ele. Quem estiver interessado, como é que faz para se inscrever? Bem facinho. Então, você vai lá no futuratintas.com.br, né? Universidade Futura Tintas, inscrições. Você se inscreve lá, né? E a gente vai estar entrando em contato com você em breve para que você possa fazer o curso conosco. Maravilha, essa é a Patrícia Costa, gestora da Universidade Futura. Ela vai permanecer na bancada, que nós temos muitos assuntos que vamos discutir no dia de hoje. Deixa eu falar com a rede social, meu compadre Josué Gonçalves, excelente contador. Olha o Sebastião Alemão, o Mário Rogério Martins, o Ricardo Lopes e a Tatiana Tadeu, família também acompanhando nossa programação. Vamos debater política, porque a bancada está completa e, evidentemente, antes de falar de política, nós temos com Humberto Mancini o primeiro torneio de futebol society, Humberto. Exatamente, Geraldo. Nós vamos iniciar. Primeiro eu gostaria de agradecer aos corretores de imóveis credenciados. Esse torneio é feito e elaborado para você que é corretor credenciado na cidade de Guarulhos e região. Eu, com 45 anos de experiência, sempre lutei pelo corretor de imóvel e essa é mais uma situação que a gente quer dar um lazer para você, corretor. Eu agradeço muito porque encontrei um parceiro que realmente bate com as minhas ideias, as minhas vontades, os meus princípios, e eu tenho muito prazer e agradeço o Eduardo Vela de ter colocado a Vela Esportes à disposição do corretor de imóvel para que a gente possa efetuar. Nós vamos começar esse torneio, Geraldo, provavelmente 5 de abril. É Futebol Society, nunca teve alguma... E vai ser, esse torneio vai ser lá no campo do Velho Esporte. Exatamente. No Anel Viário. Exatamente. E aonde faz a inscrição? As inscrições você, corretor de imóvel, vai poder fazer pelo apef.com.br. Uma empresa que está administrando tudo isso. Realmente, corretor, vale a pena a sua presença e a sua inscrição. Por quê? Porque é um campeonato feito com muito carinho, organização, ética, e tem a Vela Esportes com a gente, que é um parceirão. Legal, Humberto. Dani, agora vamos falar com o nosso amigo Edu Vela, porque essa semana, Edu, eu abri o programa falando de traição. Você, Reginaldo Sena, forte abraço, doutor Reginaldo Sena, presidente do Sicomércio, audiência qualitativa. Eu sempre digo aqui, eu não estou interessado em quantidade, qualidade. Né? Essa é uma audiência de qualidade, obrigado. A traição na política é normal? Eu acho que até para a política tem limite. Viu? Você fala, vale tudo? Eu acho que até na política tem limite. Eu acho que, como você disse, foi bem claro. Você vai confiar o seu voto em quem já está te representando partindo de uma traição. Eu acho que o conceito já... A premissa nasce errada. Imagine de forma... criar aqui dois personagens. Imagine você está em que partido? Eu estou no DC. DC. Imagina o DC. Chega para você, olha, nós temos aqui a sua ficha aprovada. Professor Devanildo, obrigado pela audiência. Renato Souza, audiência de qualidade. Aí,
Você dorme, candidato. Aí chega na sexta-feira, Vela, meu amigo, eu gosto muito de você, mas a tua ficha eu vou ter que passar para uma outra pessoa. Como é que se sentiria? Eu tive o meu início na política foi através do Rodolfo, que é um grande amigo, um grande abraço. E de lá pra cá sempre foi sincera a nossa relação, né? É por isso que eu tô com ele até hoje, é por isso que a gente montou um grupo, nós nos cercamos de pessoas com palavra. Eu só citei o exemplo de forma nada... Claro. Né? Então, assim, eu de verdade nesse ponto eu até largaria. Enfim, eu acho que eu tenho meus negócios, a política não é profissão para mim. Bacana, Né? parabéns. Eu acredito que através da política a gente pode alcançar os benefícios que eu já fiz de alguma forma. Através do esporte, através das aulas que eu dei, através dos cursos que eu já ministrei, palestra. Eu acho só que a política a gente pode alcançar. Isso não quer dizer que não se trabalha a política com profissionalismo. Mas encarar como profissão apenas, aí eu acho que inverte. Então, nesse caso, eu ia falar, continuam vocês com todas as estruturas que eu estou voltando aos meus negócios e estou dando sequência. É isso que está fazendo o presidente Paulo Carvalho, está entregando para a direção do PL, né, o chapéu. Ele falou assim, Geraldo, eu não sou traidor. Bacana, Paulo Carvalho. Deixa eu falar com o meu amigo Edilson Ceará. Edilson, por que defina essa sigla? USABG, é isso? USABG. 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 Se o cara que é gago, ele não consegue ler. Nós temos uma professora aqui do lado, duvido que ela na sala de aula, como é que o senhor letra isso? USABG é União da Sociedade Amiga de Bairro de Guarulhos. Agora, meu amigo Edilson Ceará, o senhor é pré-candidato. Pré-candidato. Que partido? Hoje pelo PTC. PTC do nosso amigo Tônio Tônio Magalhães. Grande pessoa. Nosso grande presidente. Agora, você está nas redes sociais, não é segredo, eu abri o programa aqui ontem, você estava acompanhando o programa, não sei se você ouviu, quando eu citei aqui o que aconteceu com o Paulo Carvalho, né, hoje no Partido Liberal. Ele se sentiu traído pela liderança do partido na Assembleia Legislativa e pela direção estadual do partido. Isso é comum acontecer, Edilson? Na política é de se esperar de tudo. Nós não esperávamos uma questão como o Paulo Carvalho, porque é um tradicional que sempre manteve a ética moral dentro da questão da composição partidária, e ele sempre levou com seriedade a questão do PR, PL na cidade de Guarulhos. E até foi uma estranheza a gente ver isso, que foi uma traição tremenda para com ele, presidente, que sempre defendeu o partido na cidade, sempre compôs o partido na cidade, já foi presidente da Câmara por 2 vezes ou 3 vezes, sempre no mesmo partido. Sim. Isso prova de que ele teve o seu compromisso com o partido. Porém, as pessoas muitas vezes, vendo de uma outra forma as barganhas políticas, que a gente vê isso na política, eu achei que foi uma barganha mal feita, tirando de uma pessoa que sempre levou o nome do partido para levar para outros lados. Então, eu não sei por que motivo, mas o Paulo Carvalho, nessas, ele foi traído. A você, obrigado pela audiência, você que está acessando o Facebook do Geraldo Júnior, o Facebook da TV Guarulhos, obrigado pela sua audiência de qualidade. Agora, nós vamos ter uma eleição muito interessante. Por exemplo, coligações. Candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para disputar as eleições. Agora, essa eleição é eleição para quem tem café no bule, senhores? Porque sem a coligação da famosa escadinha que acontecia há muito tempo, hoje não tem mais, Humberto. Ficou mais difícil, Humberto, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que assim, eu tenho uma opinião, eu acho que candidato a vereador, ele deveria ser eleito com os votos que ele tem, independente de partido. Porque não é justo você ter 5 mil votos e não ter sido eleito. No caso do americano. Exatamente. E aí vem uma outra candidata com 1.800 votos e se elege. Sem trabalho, sem plataforma e sem nada. Agora, Geraldo, se você me permite, o campo da política é um campo muito difícil, né? Agora, eu acho que o povo está acordando. Eu acho que o povo tem que mudar o que tem nessa Câmara, porque realmente eles estão acomodados. Existia uma plaquinha que dizia, silêncio, ao entrar em Guarulhos, não faça barulho, porque nós temos 34 vereadores dormindo.
E eu acho que isso tem que mudar. É óbvio que toda regra tem a sua exceção. Tem vereadores que realmente trabalham e não conseguem desenvolver o trabalho que é a necessidade do povo. Mas eu acho que o povo em 2020 vai acordar e vai dar valor a quem realmente tem interesse em mudar a situação da Você acha, cidade. qual é o seu percentual de renovação na Câmara Municipal? Tem sido na média de 50, 55? Eu acho que uns 65% vai renovar essa Vai Câmara renovar? de Guarulhos, eu acho. Bacana. Olha, amanhã na minha coluna eu falo, inclusive, desse fato, dou sequência a essa notícia da traição no PL e falo também da questão da escolha de vice na chapa do prefeito Guti. Agora, Vela, hoje nós sabemos que recursos, somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais. As doações serão limitadas a 10% dos seus rendimentos no ano anterior à eleição. É um outro fator decisivo, porque sem doação ninguém vai para lugar nenhum, né? Eu acho que é um fator competitivo, talvez equilibre um pouco a competição, né? Eu acho que quando você tem muito investimento, até está toda essa discussão, né, do fundo eleitoral, do investimento, que é uma outra discussão, mas quando você tem um grande investimento em grandes empresas, eu acho que o jogo fica um pouco desigual, né? Então pode ser que equilibre um pouco isso daí, na minha opinião, competitivamente, né? Edilson Ceará, você acha que hoje a questão da doação vai fazer a diferença? Ou seja, se o candidato não for uma pessoa bem relacionada em busca de recursos, ele vai ficar com carro sem gasolina? Eu acredito que vem aí o favorecimento, claro, para aquelas pessoas que estão bem relacionadas no grande comércio, nas empresas. Mas, no meu entendimento, eu acredito que esse breque na questão das doações é interessante, é de suma importância para que não haja grandes grupos potencializando campanha de determinados candidatos e acaba desfavorecendo aqueles que não tenham aquele conhecimento como ele tenha junto aos grandes empreendedores. Edilson, por que você decidiu ser pré-candidato a vereador? Porque eu decidi? Sim. Porque nós temos o ideal, defendemos a questão social e eu entendo de que dentro da questão social a necessidade de que nós tenhamos o nosso ponto de vista respeitado e defendido por alguém que conhece a área, que não é no meu caso, tá entendendo? Então, que é assim, exatamente nós tocamos agora no assunto, nós já fomos candidatos aí por 4 vezes, cheguei à suplência por 3 vezes como segundo, terceiro suplente, e sempre naquela de trabalhando com aquilo que nós temos, que é o conhecimento, que é a nossa, o nosso patamar de amizade que nós temos na periferia. Ou seja, o voto que apareceu não foi comprado, foi de amigos que realmente acreditam no Você nosso se orgulha potencial. disso? Me orgulho disso, porque se eu já cheguei a ter 1.400 votos na cidade sem dinheiro, é sinal de que eu tenho 1.400 amigos numa fila dizendo assim, Ceará, você é uma pessoa certa, porém, às vezes, não bem sucedido nas suas disputas. O Wellington Santos mandando um abraço para o Edilson Ceará, a Dalva Maria Alves, né? Obrigado pela sua audiência, minha querida Adalva Maria. Agora, é evidente que eu tenho alertado o povo brasileiro, porque nós estamos em rede, pela rede social. Não é só Guarulhos, nós temos, por exemplo, amigos do Rio de Janeiro, temos amigos de Arujá, nós temos amigos São Sebastião. Depois eu vou saber, porque São Sebastião aqui, deve ser, litoral. Então depois você fala comigo aqui, tá, meu querido? Eu acho que quando chega a eleição, posso estar equivocado, aí você me corrige, por favor, não sou dono da razão, mas eu não quero acreditar que numa bancada como esta aqui, tem uma professora. Imagina você, olha, você vai votar de que maneira? Eu tenho feito esse alerta. Não, eu vou votar porque eu sou amigo do Humberto. E só porque eu sou amigo do Humberto? Não. As minhas qualidades. Eu tenho que ter alguma qualidade, né? Nós iniciamos o programa falando aqui do pintor. Você não vai contratar um pintor sem saber da qualidade do pintor. Ele está se qualificando, meu Deus do céu, para que o mercado seja aberto para ele. Do contrário, ele não vai ter sucesso. Na vida pública,
É a mesma maneira. Você vai se candidatar, tudo bem. Quais são os seus projetos? Você tem que ter um início. Eduardo Vela, por exemplo, por que você decidiu entrar nesta disputa eleitoral? Em casa, você teve o apoio da sua família? Como é que é A isso? primeira conversa é em casa, né? Eu falo que eu tenho 3 tripés hoje. A minha família, os meus negócios e a política. Nessa ordem, né? Se algum dos dois aqui colocar em risco a minha família, eu tô fora. E os meus negócios e a política. Eu fiz a minha vida inteira dentro do esporte. Eu vou dar o exemplo desse evento que nós estamos organizando aqui, que é o Campeonato dos Corretores. Eu acredito que através de um campeonato desse você consegue reunir pessoas, você consegue criar um ambiente saudável, porque lá nós vamos fazer com que o pai leve a criança, porque eu tenho área kids, para que leve a esposa para almoçar junto. Eu vou gerar negócios, né? Nós temos alguns patrocinadores aqui, alguns apoiadores. Então, enfim, eu acredito que através do esporte, que dentre das coisas importantes, tem uma escala. Eu que sou mestrado em educação, trabalhei a vida inteira em universidade, acredito sim na educação, na saúde, na segurança pública, saneamento. Só que eu acredito muito que o esporte permeia tudo isso. Agora, precisa de uma atuação política no esporte, que não vem acontecendo na cidade há anos, né? E na última, então, foi uma das piores. Então, eu acredito sim que numa ação coordenada entre o esporte de rendimento, esporte escolar, esporte de lazer, que são as corridas de rua, os nossos esportes de gestão, infraestrutura, a gente consegue alcançar um benefício comum para as pessoas. Por isso que eu acredito que, entrando na política, tendo uma bandeira, uma causa bem típica, bem clara, eu acho que as coisas funcionam. Eu na cidade tenho esse programa que chama CrossFoot, surgiu aqui, hoje a gente tem 40 franquias no Brasil, e é simples, barato, e eu atinjo uma grande quantidade de pessoas trazendo saúde preventiva. Então eu acho que é uma das coisas que me impulsionou a me colocar ao ser público. Assim como você está falando das famílias, nós somos candidatos, pré-candidato nessa época, não é fácil, né? É um trabalho excessivo, mas é um risco também, é se expor. Né? A gente está se expondo. Então qualquer pessoa que fala, você candidato, falou, pô, legal, está se expondo, está interessado em alguma coisa. Aí cada um tem seus interesses, é claro. Mas o meu é nessa linha. Vou fazer uma pergunta. Tem uma mulher aqui na bancada e é importante ouvir a opinião feminina. Professora Patrícia, hoje, é evidente que na sua casa o assunto político já deve ter sido discutido. Não precisa dizer quem vai votar, não é nada disso. De que maneira você escolhe o seu candidato? Geralmente pelas propostas, né, colocadas a nós, né, eleitores, mas a gente geralmente costuma ir atrás, né? Ver se isso de fato vai... Quem conhece esse, né, esse histórico dessa pessoa, quem já viu, né, alguma coisa acontecer... Quem é ele? Quem é ele, os fatos, se realmente, né, vão acontecer. Então, assim, eu acho que ficar só na influência de outras pessoas é complicado, né? Hoje existe muito disso, né? Você ser influenciado por outras pessoas. Então eu acho importante você ver as propostas, conhecer alguém que conhece esse candidato e que já viu acontecer alguma coisa, né? Que tem o histórico dele, o histórico familiar, se for de família, né? E legal saber, né, das condutas, dos valores dessa pessoa, né? Então eu acho que isso é importante também, né? A conduta, valores, é algo que deve ser discutido nas famílias, né? Porque eu acho que em casa eu ouço a minha mulher, os meus filhos, e na política, não sei, em casa é uma situação muito difícil para a família opinar, né? Normalmente você escuta o seu vizinho, a rede de amigos, mas você, como gestora, você é uma formadora de opinião. As pessoas te perguntam em quem você vai votar? É normal alguém chegar, Patrícia, me ajuda aí. As pessoas perguntam. Por que será que as pessoas perguntam, Patrícia? Eu acho que elas têm pouca informação. Acho que as pessoas hoje elas têm pouca informação, né, dos candidatos. Ou elas... são muitos candidatos também, são muitas propostas, né? E aí elas querem ouvir a opinião de alguém que pode ter uma opinião, né, tem uma opinião formada, ou vai atrás de algumas informações, né? E as pessoas são curiosas também, né? Tem curiosidade também, não é só uma questão só de influência, é questão de curiosidade também. E criticar,
As pessoas gostam também de Sim. saber a sua opinião para estar criticando também, né, a sua opinião. Mas eu acho que as pessoas querem saber mais, né? Quando elas te perguntam, elas querem saber mais. Por que a mulher não se interessa pela política? Porque eu vejo os partidos, os presidentes perderem o cabelo, já tem muitos presidentes careca, porque tem a cota obrigatória e não tem esse negócio, se não tiver cabo, ó, nem vai disputar nada. E aí, por que a mulher não se interessa em participar da política? Porque o marido sabe que ela vai deixar de atuar no lar. Eu ouço muito de pessoas sobre isso. Não, Geraldo, eu não vou perder minha mulher para a política de jeito nenhum. Por que a mulher não participa? Ah, é difícil, hein, Geraldo, saber porque ela não participa. Eu não participaria porque eu não tenho o mesmo interesse nessa atividade. Mas né? você acha que a mulher da política, ela perde, ela deixa de... O espaço que ela deveria dedicar ao lar, ela ia dedicar à política, aí em casa fica esse vazio, seria isso? Mas isso seria em qualquer profissão, concorda? Concordo. Boa Isso resposta. seria em qualquer profissão, não só na política, Boa né? resposta. Isso que eu queria ouvir. Porque eu ouço de muita gente. Renato Augusto, obrigado pela sua audiência. O Renato Benevides, obrigado pela audiência de qualidade. Não sei se acontece com vocês, mas quando a gente está tomando café e discute com algumas pessoas, eu ouço muito isso. Não, Geraldo, minha mulher não. Por que não? Não, aí vou chegar em casa, eu não vou encontrar minha mulher. E aí, algumas vezes já questionei, mas ela trabalha. A minha esposa, por exemplo, ela entra 1 hora na faculdade, chega em casa às 10 da noite. Se ela estivesse exercendo alguma cargo na política, seria a mesma coisa. Sim, com né? certeza. Com certeza. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo aqui nenhum problema da mulher participar da vida pública. Né? Eu acho que é importante, e a mulher, ela faz diferença em qualquer lugar. Né? A mulher, ela sabe dialogar de uma maneira muito mais diferente do que o homem, em qualquer situação. A mulher é de uma sabedoria, meu Deus. E sensibilidade, né? Boa. Sensibilidade. Antes de chamar o intervalo, um outro detalhe que a gente vai debater aqui, porque tem uma mulher na bancada, é a respeito da violência doméstica. Tudo bem? Tem muita gente que não tem coragem de discutir isso. Esse programa tem. Voltamos em 2 minutos. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos, as melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Ao vivo e a cores, TV Guarulhos, Debate Guarulhos, estamos ao vivo. Olha, gente, essa semana tem uma matéria no portal Guarulhos em Destaque falando da violência, que reduziu a violência contra a mulher
em Guarulhos. E aí citou algumas regiões, como Pimentas, Bom Sucesso, olha só, estou recebendo mensagem aqui do meu filho, estou ao vivo, a mensagem do caçula, beijo grande, viu? Vai com Deus, filho. E tem carona, isso quer dizer que eu não vou buscar, obrigado. E aí, a gente pergunta para as pessoas, por que muitas não denunciam na delegacia? Eu quero ouvir a opinião da bancada, porque nós estamos no ano eleitoral e é evidente que não vai se admitir. E, aliás, eu acho que a região dos Pimentas precisa que o governo do estado coloque naquela região uma delegacia da mulher que não tem. Pimentas, Bom Sucesso, o senhor governador do estado precisa olhar rapidamente para aquela região. Violência doméstica, por quê? O que motiva? O que justifica? Eu acho uma tremenda de uma covardia. Um homem agrediu uma mulher. E principalmente quando ela separa. Não quero mais continuar com esse relacionamento. O cara de pau vai lá e agride. Acha que é dono. Acha que é dono. Tocou com a mulher da bancada, professora Patrícia. Esse tipo de violência, por que muitas vezes a própria família é coberta? Eu acho que tem a questão do medo, né, da insegurança de acontecer algo pior, né? Tem também uma questão, né, que a gente estava aqui, né, conversando, que é a questão para onde eu vou? Né? Se eu me separar, para onde que eu vou? Né? Tem essa questão também, que rumo eu tomo, né? Mas eu acho que o medo de acontecer algo pior, eu acho que ainda tá ali no top, entre as mulheres não denunciarem, né, a questão. Olha, isso aqui, o meu Facebook estava muito alto, vou baixar o volume. Ô Mancini, você já ouviu alguém pedir socorro? Ouviu não, já tomou conhecimento de alguém pedir socorro e a família não dá nenhuma atenção? Geraldo, isso é um caso realmente muito complicado. São situações que nosso amigo Edilson Ceará sabe bem, que a periferia que sofre muito com isso, né? Na realidade, eu acho que o grande, além do medo da mulher por coisas piores, o que a mulher mais sofre, e sofre muito, é pela condição financeira, pela dependência que ela tem do homem. Eu brinco sempre, eu tenho uma filha de 24 anos e falo, filha, você tem que se formar porque você tem que ser autossuficiente para não depender de vagabundo nenhum. Opa, já deu na ferida. É isso aí. Então eu acho que o que falta para a mulher é isso. Concorda comigo, Eduardo? Eduardo, qual a sua opinião? Eu trabalho com mulher, basicamente, né? O CrossFit foi inteira mulher, trabalhei com futebol feminino a vida inteira. Eu vejo que tem vários tipos de violência contra a mulher, né? Essa física a gente até vê, né? Ou aquela que ela fala e vai em denúncia, é onde acho que é a ponta do iceberg. Uhum. Mas eu acho que culturalmente a gente tem essa relação de uma mulher solteira ou desquitada, divorciada, culturalmente parece que é ela que perdeu, sabe? Ela que não conseguiu, porque joga-se inteira a carga dela muitas vezes de que a mulher é a sensibilidade, a mulher é família, é a mãe, e quando esse elo se quebra, ela carrega toda essa culpa, né? Então eu vejo que muitas vezes até para ela poder falar com alguém, falar com uma amiga, falar com um especialista, é difícil. Porque a maioria das vezes ela ainda acha que ela é a culpada disso. Tem vergonha, tem um constrangimento. E aí o que eu acho mais perigoso é que em alguns momentos eu vejo que estão se aprovando, com diversos mecanismos, até religiosos, aprovando a ideia de que o homem é o dono da casa e a mulher tem que estar sujeita ao homem. Um grande equívoco. Total equívoco. Total equívoco. Deixa eu mandar um abraço para o amigo Maurício Segatin, acompanhando o programa. Edilson Ceará, você, da sua região, lá, você teria coragem de defender a mulher
Tipo, olha, a minha bandeira é esta. Eu quero defender a mulher que é agredida. Você teria coragem? Geraldo, depende da circunstância do momento. Nós entendemos que muitas vezes, a gente que está na periferia, a gente já assistiu diversos impasses nesse sentido. Inclusive, nós já interferimos em vários deles, até querer levar até para a delegacia, e muitas vezes a própria mulher ela se sente incapacitada de dizer: nós não vamos para a delegacia porque senão vai fazer o BO e quando eu chegar em casa vai ser pior e eu não vou ter cobertura da polícia, que não vão chegar em tempo e eu vou morrer. Normalmente a gente tenta fazer um entretendimento entre ambas as partes, para que nós não somos juízes de paz, mas a gente tenta fazer com que eles entendam de que um não é dono do outro e que alguém tem que ceder no momento da discussão. Sim, sim. Porque se partir para o lado da agressão, a mulher às vezes ela está estressada por causa da criança que ela cuida, que ela tem que dar conta da casa, tem que fazer a limpeza, a comida e também às vezes trabalhar. E muitas vezes acaba entrando naquela forma do atrito, o marido com a mulher, e acaba por uma forma banal, discutindo às vezes até por um pedaço de pão. Quando na verdade tem que haver o entendimento dos dois e entender de que eles são um casal que formam uma família. É isso que nós precisamos levar, é a paz para a família. Porque se nós formos levar para o lado, a mulher ela tem que se resguardar da sua potencialidade de mulher. Eu sou dona da casa, eu tenho que estar pronta para responder e corresponder pelos meus atos. Mas também tem que entender de que tem que ter um entendimento entre os dois. Eu até já sei de que tem pessoas que são machistas, acham que são donos das mulheres. E você também tem que pregar de que ele não é dono. Eu já cheguei a casos lá, de casais jovens que casam, às vezes a gente vê aquelas bandaleiras daquelas brigas e a gente acaba indo interferir, mas não numa forma de tomar partido nem de um nem do outro, mas assim para chegar a um consenso de que aquilo não leva a nada, a não ser desmantelamento de uma família. E que pode provocar incidentes, tanto ele como ela parar numa delegacia e ser preso. E que a formação da família é muito mais importante do que o desacerto familiar. Está entendendo? Já houve vários casos nesse sentido. Uma ocasião eu cheguei lá, até que, há uns 20 anos atrás, até quando não tinha nem delegacia de mulher, um cidadão, ele tomava umas, e aí, uma ocasião, chegou bravo em casa e queria matar a mulher de tudo quanto é jeito, com uma faca desse tamanho. Como nós fizemos com essa mulher? Nós escondemos ela na minha casa, debaixo da cama, e trouxe o cara para conversar na minha casa. Que beleza. Varrido, querendo pegar a mulher de tudo quanto é jeito. Conseguimos, eu, minha mãe, minha falecida mãe, conseguimos conscientizar ele de tirar a faca. Depois, aí eu falei para ele: nós vamos chamar sua esposa, vamos conversar aqui. Foi como a gente fez esse casal. Depois ela virou evangélica. Bacana. E ele também acompanhou o mesmo caminho. Não sou evangélico, eu sou católico, apostólico, romano. Mas foi o rumo que eles tomaram. E acabaram vivendo a vida até agora, recentemente, faleceram agora recentemente, mas já depois de 20 anos de convivência. Mas se nós não interferíssemos, eu corri o risco de guardar uma mulher terceira dentro da minha casa. Mas assim, fizemos o bem para a família. Você não é regra isso, viu? Não é regra. Deveria ser. Mas nós fizemos isso correndo risco. E o filho dela, desesperado, chorando, um menininho de 8 anos, você imagina a situação, né? Então, assim, tivemos a condição de fazer com que ele tivesse uma vida saudável no futuro, do casal. Nós estamos ao vivo. Essa conta sua tá errada aí, ô produção. Você sabe que você tá com um torturador aí, você tá hoje achando... depois eu vou jogar uma pedra aí, eu e vocês dois aí. Olha só, Patrícia, é evidente que hoje algumas pessoas acham que a mulher é frágil, não é verdadeiro. Né? Hoje, eu lembro de uma época que tinha até uma novela, né? Sexo Frágil, né? Que é uma aberração brutal. Hoje, a mulher, ela tem coragem de denunciar maus tratos. Hoje, a mulher tem coragem de denunciar o assédio. Isso nos metrôs, nos trens, ônibus. E as mulheres estão se unindo para isso. É um passo importante que eu vejo. Você acha que a mulher ela está se conscientizando que ela unida, ela vai conquistar muito mais o seu espaço? Com certeza. Eu acho que assim, feminicídio é esse assunto, né, que
está se fortalecendo, né, cada vez mais, a mídia trazendo aí. Acho que os canais estão se abrindo mais para as mulheres, né? Eu acho que, tanto ser tratado, a conscientização vem mais forte também. E eu acho que, sim, como a classe, né, das mulheres vem se fortalecendo para essa denúncia, botar a boca no trombone mesmo, né, em todos os sentidos, né, seja a violência em casa ou o assédio, né, hoje eu estava ouvindo aí a questão da Marielle, né, e estava trazendo um documentário aí, e eu pensando, né, nossa, uma mulher tão forte, né, como as mulheres estão se fortalecendo, né, Sim. nesse sentido. Tudo bem que com ela aconteceu o que aconteceu, mas assim, acho que é um exemplo, né, de mulher que se fortaleceu, né, vocês estavam aí falando de política, né, uma mulher que se fortaleceu muito na política, infelizmente aconteceu isso com ela, mas assim, eu acho que isso traz para as demais mulheres essa força. E a gente estava falando de pintores aqui, né, há pouco, e sabia que tem muitas pintoras nessa área? Muitas pintoras hoje fazendo o curso de pintoras, né? Falando dessa questão das mulheres se fortalecerem, né? E a gente se surpreende com o número de pintoras que buscam lá o nosso Empoderamento curso. feminino. O empoderamento feminino. Não só pintoras, como nós temos algumas pedreiras. Pedreiras, né? Você já viu Motoristas pedreiras de também, ônibus, motoristas de inclusive. ônibus. Várias. Então assim, eu acho que nós, mulheres, estamos sim nos fortalecendo. Ainda existe um caminho ainda, né? Mas as percurso, conquistas... Mas tem bastante conquistas já, sim. Geraldo, se você me permite, Por favor. o empoderamento da mulher é tão grande que eu, Humberto Mancini, tenho 60 anos de Guarulhos e eu realmente tenho uma vontade. Lógico que não é fácil, eu não sei se vocês concordam, com todo respeito a todos os pré-candidatos a prefeito, mas eu gostaria de ver a nossa cidade administrada por uma mulher. Olha, Eu gostaria e muito. seria uma experiência, né, fantástica. Estamos ao vivo no debate Guarulhos. Agora, voltando ao assunto eleição, o showmício é proibida a realização de showmício para a promoção de candidatos, assim como a apresentação remunerada ou não de artista com a finalidade de animar comício em reunião eleitoral. Grande assunto, só que há 20 anos atrás, quem tinha dinheiro fazia diferença porque contratava grandes shows. Edu Vela, sem esses artifícios, como é que vai conquistar o voto do eleitorado? Tem que ter os projetos, né, eu acho. Tem que ter uma discussão mais Você acha que o politizada. partido faz... Por exemplo, aproveitando a tua resposta, está se falando muito no Brasil. Olha, eu queria estar no partido A. Olha, eu queria estar no partido B. Se você é uma pessoa honesta, se já foi político e não... Porque é o seguinte, se você já passou por uma experiência e aprontou, é isso que a professora está falando aqui. Tá certo? Já teve a experiência como vereador, como prefeito e aprontou, aí, amiguinho, não vai ter a segunda chance não. Tá certo isso ou não? Teria que ser assim, né? Não é? Teria que ser assim. Teve candidato a prefeito que assinou o documento falando que não ia sair para governador e saiu. Exatamente. Então isso teria que ser claro, né? É uma entrevista de emprego, teoricamente, né? A ficha tem que estar limpa. Isso não necessariamente, e aí eu também acho essa discussão bem válida, não necessariamente o cara precisa ter um curso superior. Sim, não. Ele é um grande líder e a história dele mostra que ele se capacitou para representar alguma ideia, né? Uma parte da sociedade. Então eu acho que pode ser que nessa eleição já foi para presidente a questão do uso das mídias sociais, do celular, né? Sabe que as pessoas... A mídia social, Bruno Mendonça nos Estados Unidos. Forte abraço, meu amigo. Aliás, você postou uma foto hoje, que brincadeira. Continua. A rede social vai fazer diferença? Eu acho que o online vai ter um aumento grande na atuação, mas o offline, que ainda é o dia a dia... Conversa aqui... Eu acho que não substitui. Agora, isso aqui também é um pouco mais barato, né? Eu consigo chegar a um grupo de pessoas sem um investimento tão grande, né? Você acha que rede social vai definir? Com certeza. Rede social, professor, vai definir? Eu acho que ajuda bastante. Você acha que na rede social você colocar uma foto bonita, porque eu sou bonito por natureza, deixa claro isso, né? Você tá rindo de quê, Lucas? Tá de brincadeira, rapaz. Perdeu a eleição. Quer perder a eleição, né? Você acha que as postagens, meu grande amigo Zé do Chorá,
vai fazer diferença porque, atenção, hein? O que tem de gente já preparando fake news, por que eu estou falando esse aparelho? Porque as pessoas deveriam se preocupar mais com o que lê. Esse negócio de você compartilhar o que você recebe sem checar a informação, aí brincou, né, do Ceará? Na verdade tem que ter muito cuidado, eu até costumo dizer que tem que ter muito critério na questão o mundo virtual, ele veio de uma suma importância para facilitar a vida de cada um de nós. Porém, nós brasileiros temos que se capacitar para também saber utilizá-lo e não ser utilizado por isso. Então, assim, o que nós vemos é isso que você falou agora. As pessoas, às vezes, só porque publicaram uma foto bonitinha, um negócio, ele não vê lá o conteúdo da matéria. Quando, na verdade, é uma fake news, como você está falando, que está denegrindo a imagem de alguém. Isso é crime, atenção, hein? Isso é crime. Então, é importante que saiba, como até o companheiro Vela lá falou que realmente o celular vai ajudar, vai. Mas também tem o outro lado, de que também pode atrapalhar a campanha. Eu sou mais naquela do bastidor, que é o trabalho e a massificação pessoal. A pessoa tem que sentir você, o candidato. Você tem que ir até o bairro, tem que ir na periferia, pisar no barro, sentir a favela, sentir a comunidade, entendeu? Para que as pessoas conheçam quem é você e também você não faça aquele velho ditado, né? Aí você não correspondeu no seu mandato, foi eleito e não correspondeu, é o momento de dar o troco. Não reelege. Boa, tá boa. Então, assim, a população tem que passar a entender. Eu trabalho muito com o povo, a gente escuta muitas pessoas falar, é muito fácil chegar e falar, o político tal não presta. Mas nós temos que parar com aquele bandejão também da eleição, que é o toma lá e me dá cá. Boa. O povo tem que ter essa conscientização. A gente é sincero, tem que falar isso. Bacana, parabéns pela coragem. É bom coragem. que as pessoas entendam de que o seu voto é precioso, é um cheque em branco que você está dando para o seu político. Então, tem que tomar muito cuidado. Não vá atrás de quem compra, de quem toma lá e dá cá. Veja quem tem compromisso com a cidade, com o seu trabalho do dia a dia, com o cidadão, com a família. Isso que precisa estar vendo. Está entendendo? Eu quero já agradecer a tua presença, vou convidar você mais vezes, você é um cara inteligente, quero discutir mais vezes com você. Adelina Santana, forte abraço. Professora Patrícia, gestora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Geraldo. Edilceira, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Geraldo. Eu sei que você é um cara que realmente leva para Guarulhos a verdade e a informação correta. Eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês e com os demais colegas aí que a gente não teve muita aproximação, mas foi bom a gente bater esse papo aqui. E a professora que trouxe novidade para a cidade. Pois é. Isso é bom, que Bacana. a cidade venha sempre colher frutos bons, né, para que nós possamos crescer. Humberto Mancini. Anotou meu telefone aí? Eu já tenho. O cara aqui, cara, brincadeira, velho. Obrigado pela sua Seu filho presença. vai comprar imóvel com um corretor que tem 45 anos de experiência. Bacana. Querido, eu agradeço muito você. Eu queria, se você me permite, eu tenho um amigo que quando termina alguns programas de televisão, ele fica mandando agradecimento. Por favor. Um abraço. E eu preciso mandar um abraço. Fale aí. Para os meus patrocinadores que vão estar comigo e com o Eduardo Vela no torneio. Por favor. Tá? A Ideal Construtora, meu amigo Oswaldo Zúcaro, Elias Imóveis, meu amigo Dr. Wilson da Olipac, o Léo da Estrela d'Alva Automóveis, o Robertinho da Tucunaga Imóveis e o Ivandro do Galvila Esportes, que está sempre comigo em todo barco que eu vou, esses caras... Ele tá junto. Você é um cara sério, senão os caras não tiram com você. Eu agradeço. Obrigado. Viu, Edu Geraldo? Vela, Boa sorte. obrigado. Edu Vela, sócio e proprietário da Vela Esporte, gestão esportiva. Parabéns pela coragem de gestor e coragem de entrar nessa corrida eleitoral. Eu queria mandar um beijo pra minha esposa, pros meus 3 filhos, que eu falei, dá uma audiência pra gente lá, mas agora deve estar aquela bagunça na sala lá. Tá certo. Deve ter trocado já pra Pepa, pra Túlia Canina, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Geraldo, sempre um prazer estar aqui, discutir, falar da cidade, falar da minha causa, que é o esporte, né? E poder lançar nesse desafio, mas entendendo que tem coisas tão importantes quanto aqui, que é esse evento. Vou estar fazendo uma corrida agora, dia 22, estamos na São Chopestre, tá convidado, estão todos convidados, da última semana de inscrição, lá na Paulo Facini. Corre um pouquinho, toma uma gelada, come um petisco, vai ser uma grande festa aqui. E as atividades, um abraço pessoal lá do Velho Esporte, da Figurimesp, que deu essa volta de confiança pra gente, né? Tá tendo atividades lá. Então, estão todos convidados para conhecer. Eu quero encerrar o programa de hoje fazendo um alerta importante para você. O Edilson Será falou de algo aqui que não é surpresa para ninguém, a questão do voto e da possibilidade da compra do voto.
Quando você não valoriza o seu voto, quando você acha que o seu voto não tem valor, é quando você chega e aceita um convite perguntando qual o preço do seu voto. Quando você aceita esse convite, você não pode questionar esta pessoa mais tarde, porque você teve um preço. O seu preço não poderá ser mais cobrado durante 4 anos. E vai aqui um alerta. O que você vai dizer para os seus filhos? Você vai ter coragem de olhar olho no olho? Fica aqui um alerta e uma sugestão. Tenha coragem de fazer a sua própria escolha para que a sua família se orgulhe de você. O jornalismo aqui é feito com qualidade e a audiência qualitativa. Voltamos amanhã, ao vivo, na tela da TV Guarulhos. Obrigado, Brasil!